Acabou de sair do forno. O livro, assim, nem o Fabrício tem ainda, porque a gente não tenho. Do Rio, e o Fabrício é de São Carlos, né? Então a gente mandou por Sedex para ele, mas deve chegar amanhã só. Aqui atrás a gente tem uma espécie de cartazes com o nome de várias bandas, todo mundo que é citado no livro, artistas. O livro ainda tem uma surpresa aqui, que acho que isso nem o Fabrício sabe. Porra, que legal, cara. Da capa. Nesse verso da capa, rapaz, tem o ingresso do Mané Garrincha, lá daquele show da Legião Urbana. Sensacional. Tem cartaz do primeiro show da Blitz, que foi lá no Circo Voador, no antigo Circo Voador. Mas eu vou deixar para o Fabrício contar isso aí. São as histórias que ele reuniu, né? Então são 50 histórias que ele pensou. Não, mas vamos falar disso e de bastidores também, mas eu não quero estragar a surpresa de quem vai ler o livro, né? Então, começar aqui, a primeira pergunta vai para o Fabrício, assim. Qual foi a primeira história que te fez pensar? Isso aqui precisa virar um livro. Olha, é difícil falar primeiro. Eu acho que se for falar primeiro, eu vou ter que voltar em 96, quando ganhei o livro do Arthur da Pieve, o B-Rock, rock brasileiro dos anos 80. Ali eu fiquei fascinado, falei, é por esse caminho que eu quero ir. E aí, né, tantos outros livros, né, o Sal, o Luiz, que vieram depois, do próprio O Dias de Luta, né, do próprio Hauser, né, o livro do Titãs, biografia do Titãs, o Almanac, assim, não tem nem o que falar, a referência que foi para mim. Quando eu li da biografia do Titãs, falei, caramba, é por aí que eu quero ir, né? E aqui, publicamente, antes de responder a sua pergunta, queria deixar o meu super abraço para o Alves e para o Bruno, assim, que eles não foram editores, tá? Eles foram amigos, pais, parceiros, puxa minha orelha até agora há pouco, e eles estão corretíssimos, né, Luiz? Sim. Porque, assim, nas outras experiências que eu tive, foi muito, assim, sabe, você mandava, tinha uma edição, cara, a edição deles é fabulosa. Tá, Fabrício, você falou isso, mas e aí? Onde isso vai chegar? Mas você falou disso ali atrás. Cara, maravilhoso quanto esses puxões de orelhas são, né? Mas, assim, falar de uma história é muito difícil, mas acho que o mais difícil, Sal, foi reunir essas 50 histórias. Porque, assim, a princípio, eu reuni umas 400 histórias, né? E aí, tipo, por onde a gente vai, né? Por onde eu vou? Porque aquilo que a gente estava falando um pouco antes, não é rock anos 80, né? A ideia foi assim, de uma maneira que mostrasse que o rock nosso nasceu no dia 24 de outubro de 55, com a Nora Ney no estúdio da Continental gravando Rock Around the Clock. O nosso rock nacional nasceu ali, diferente dos Estados Unidos, que tem uma progressão, o nosso tem uma data cravada. Até faço aqui um momento para alguém colocar o dia do rock brasileiro no dia 24 de outubro, e não 13 de julho, que é do Live Aid, com todo respeito, mas assim, cara, foi ali, né? A gente tem uma data cravada. E aí eu quis passear, tá? A ideia não foi ser um livro sobre a história do rock brasileiro, eu acho que isso é legal deixar bem claro. São histórias do rock brasileiro, que claro que se alinham, né? As histórias são cronológicas, em algum momento elas se alinham, algumas são muito pontuais, questão de data, um mês, tal, outras acontecem um pouco mais passadas, mas dá para ter uma ideia, principalmente tirar o mito que o rock brasileiro nasceu nos anos 80. Ele ficou popularizado, foi mediatizado, mas a gente tem que falar das sementes, que é o título, né, Luiz? Do primeiro capítulo do livro, quando eu falo da Nora Ney e do Calbi Peixoto, né, que gravou o primeiro rock brasileiro de fato, né? Então, Rock Copacabana. Isso, Rock and Roll e Copacabana, que tem a ver com filme, então tá tudo isso ali. São histórias curtas. Só fazendo parênteses aqui, Fabrício, que por favor, Luiz. Ele falou da Nora Ney e do Calbi, que o do Calbi foi o primeiro. É porque a Nora Ney, a música dela era em inglês, né? Era em inglês. Então, o Calbi gravou a primeira letra em português feita especificamente, né? Então, feita no Brasil. E o engraçado é que naquele ano mesmo de 55, um pouco depois, Heleninha grava o Rock Around the Clock, mas em versão em português. Mas a composição, né, de escrito mesmo vai acontecer pelo Miguel Gustavo com Calbi Peixoto, né? Então, tem esse fato. E é realmente tirar um pouco dessa história nasceu nos anos 80. Porque a gente vai ver personagens da década de 70, Sal, que tem super papel nos anos 80. Pois né?
não tem como nascer assim, vamos fazer o rock agora, né? É. E não só os artistas, como também o cenário, né, Luiz? Como que a gente pode falar de uma explosão de rock sem Maldita FM? Sem o Luiz, sem o pessoal do Circo Voador, sem a Maria Jussá. Então, assim, não tem como. Prepararam esse cenário para que tudo isso pudesse acontecer. Eu acho sensacional que o Fabrício fala, ele fez ele defende, inclusive, isso na apresentação do livro. É um livro em que você vai tendo uma contextualização do rock a partir dessas histórias. Né? Ele teve um cuidado de não pegar... Ele fala isso, Rita Lee e Raul Seixas. Pô, só os dois dariam 50 histórias, né, do rock, né, por vários momentos. Mas ele vai pegando as histórias de forma que vai contando, de certa forma, cronologicamente, embora as histórias possam ser lidas independentemente, né? Você pode pegar lá a história do Planet Hemp, por exemplo, que já é mais para o final do livro, né? Ou pode pegar o Vimana, né? É bacana que tem o Vimana, tem o Aborto Elétrico, são duas bandas que eu acho que foram muito importantes para esse rock dos anos 80, né? São duas bandas que são seminais, né? Pois de pilares. Então, e o bacana do livro é que determinada história que você está lendo, 3 histórias depois, ela faz menção a alguma coisa que foi citada antes. O próprio Circo Voador e a Maldita, os dois meio, né, foram parceiros. Então, aí quando fala da Blitz, que a primeira versão que tocou de Você Não Soube Me Amar, uma gravação quase caseira, muito antes não, né, alguns meses antes da Blitz estourar, tocou na Fluminense, está na história da Blitz. Então, as histórias vão se complementando. Eu acho que isso é um grande trunfo do livro. Né? Você, quando lê no final, você fala, pô, tem tudo a ver, né? Vai tudo caminhando e vai fazendo sentido agora. Eu acho a ideia genial que o Fabrício teve. Quando você me falou na última vez que a gente trocou uma ideia no WhatsApp, você falou do livro, eu já fiquei interessadíssimo. Eu não sabia nem que era o Fabrício que estava escrevendo quando você comentou comigo. Quando eu soube, eu falei, puta, melhor ainda, né?